A paz do Senhor, meninas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos fazer um minuto de oração? Soberano Deus e eterno Pai, minha gratidão, Senhor, por mais uma vez, Senhor, poder vir falar daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Pai, eu te peço que essa palavra venha libertar, venha transformar vidas, venha tirar elas do estado de adormecimento, de sofridão, Senhor, de pequenez, Pai, mediante algumas circunstâncias que possa ter acontecido sobre a vida de quem assistir esse vídeo. Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa colher muitos frutos disso, que possa haver libertação espiritual, Senhor, de vidas, de relacionamentos, Pai, e a cura interior, para que possamos prosseguir. Se existe alguma mágoa, alguma coisa que o Senhor possa vir a curar, para que o seu nome venha a ser engrandecido uma vez mais na vida de cada uma de nós. Em nome de Jesus, Senhor, é que te peço e te agradeço. Amém. Meninas, essa é a segunda parte do vídeo. Como eu falei, quando o Senhor me deu o tema traição, ele me deu dois lados da moeda. O primeiro vídeo tem por tema Quando eu traí. E hoje o segundo tema, né? A segunda parte é Quando fui traído. Eu quero dar um outro exemplo, tá? Que se encontra em Juízes 16, que é a traição que acontece quando Dalila trai Sansão. Eu não vou estar lendo por focos, eu vou contar a história para vocês e peço que depois vocês estejam lendo, tá? Em Juízes 16, do 1 ao 31, a história de Sansão e Dalila. Mas eu vou dar um breve relato e depois vocês vai lá, lê com calma para entender melhor, tá ok? Seguinte, aqui temos um homem que desde o seu nascimento foi separado, escolhido por Deus, e do qual não deveria passar navalha na sua cabeça, ou seja, não deveria cortar seus cabelos. E esse homem, né, cresceu, virou um homem muito forte, um homem que não perdia batalha, um homem que vencia guerras e que derrotava muitos inimigos, e os que ficavam eram inimigos assim, né, que tentavam encontrar qual que era a força daquele homem. E o que acontece? Em algum momento, né, da vida, Sansão se perdeu. Ele perdeu o foco das coisas, né? Ele continuou, estava ali tendo forças, mas a vaidade, o ego, a falta de discernimento o fez olhar para uma prostituta que ainda era do povo de Filisteu, ou seja, o povo inimigo. E ele começou a ir, né, em terra estranha, a dormir com essa prostituta. E os filisteus, seus inimigos, vendo isso, viram ali uma porta para que eles pudessem entender, usar, né, essa prostituta para poder entender de onde vinha a força de Sansão. E eles chegam para ela, os príncipes filisteus, né, que perdia muitos homens nas guerras, nas lutas contra Sansão, chega para ela e oferece 1.100 moedas de prata para que ela pudesse descobrir da onde vinha a força de Sansão. E ela aceita. Por 3 vezes, Sansão brinca, né? Falando, dizendo que a força dele vinha de algumas coisas, que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo, e que ele iria perder as suas forças. Mas era mentira. E pela 4ª vez, ela entrou, assim, na mente dele, usou de sedução, de aquele joguinho, né? Que mulher às vezes consegue fazer, né? E conseguiu tirar dele a verdade. E quando ele caiu no sono, ela raspou a cabeça dele e chamou os filisteus. E quando eles subiram, viram que Sansão não tinha força para nada, arrancaram seus 2 olhos, depois deixaram preso, e ele ficou ali entre o povo filisteu, sendo como bobo, que o pessoal ficava tirando sarro. Nos dias que estava todo mundo ali reunido, ponhava ele no meio para poder mostrar como se fosse um troféu. Ah, a gente conseguiu pegar ele, né? Já tinham morrido tantos pela mão dele
E eles não queriam perder a oportunidade de dizer, agora a gente pegou ele. E o que eu quero deixar com a história de Sansão para vocês, meninas? Uma pessoa escolhida por Deus, ela não é intocável, né? Não significa isso, a gente não é intocável, a gente precisa vigiar, orar constantemente. Porque uma vez que a gente pisa um tantinho fora da linha do caminho que é do Senhor, fica muito fácil de perder o foco do restante. Se vocês lerem, você vai falar assim, é impossível, como que o Sansão não percebeu que Dalila estava enganando ele? Não tem como. Mas quando a pessoa tá assim, cega, tá fora da direção de Deus, ela não enxerga. Não tem condição dela enxergar. Pode estar debaixo do nariz, na frente dos olhos. A pessoa não enxerga que está fazendo errado. E por conta de estar no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas, ela tá totalmente fora da direção do Senhor. E que pode ser caminho de morte. E foi isso que aconteceu com Sansão. Aí, depois de. Ele ficou um tempo ali. Quando começou o seu cabelo crescer de novo, ele sentiu um pouquinho de força. E aí que ele fez um desses dias que tava todo mundo ali reunido para poder ficar rindo da cara dele, né? Da situação dele. Ele foi, encostou nas colunas, pediu pra pessoa encostar ele nas colunas para que ele não caísse. E ele faz uma oração ali a Deus. Você vai encontrar essa oração no versículo 16, capítulo 16, versículo 28. Então Sansão chamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, esforça-me agora só essa vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. Desculpa, meninas. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matará na sua vida. Então, o que a gente vê? Que pela misericórdia de Deus, Sansão conseguiu sair daquela situação, porque ele poderia passar muitos anos ali sendo usado como bobo da corte pelo povo inimigo, por conta de ter confiado na pessoa errada, não ter ouvido, né, não ter seguido os princípios, ouvido a voz de Deus, seguido o caminho de Deus. Ele teve que se sacrificar, mas no fim ele conseguiu entender, né, quem era seu Deus, né, e se voltar. Morreu ali, matou muitas pessoas, tá escrito aqui na nossa Bíblia. Morreu com honra ainda. Mas o que acontece? O caminho da traição é a morte. Infelizmente, normalmente essa morte é das pessoas que são traídas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Voltando para o texto de Jesus, a gente viu Jesus sendo traído por Judas, alguém que andava com ele, então isso dói. Dói muito quando a gente é traído por pessoas que andam com a gente, que a gente tem um amor, a gente tem um carinho, a gente tem algo, por isso que se chama traição, porque dói, né? Para Jesus e Judas, eu queria ler para vocês, eu queria falar com vocês em João 13. Meninas, em João 13, fala sobre a última ceia. E Jesus ali fala, ele sente, né, na hora que o diabo entra no coração de Judas. E aí ele vai e prepara o resto da ceia. Sabe o que Deus me levou a entender, meninas? Muito forte. Que mesmo Jesus sabendo que ia ser traído, ele preparou a ceia.
preparou o local, esteve ali com os 12 escolhidos, e, e deu seu melhor. Continuou ensinando, continuou amando, continuou cuidando, continuou deixando a instrução, mesmo sabendo, eu imagino, porque ele era homem, a dor de saber que escolheu alguém e esse alguém não entendeu o propósito, né? Porque são relacionamentos que existem propósitos. E no caso ali, o propósito de Jesus era vir salvar o seu povo e direcioná-los para o seu reino nos céus. Mas o que Judas estava esperando era o reino terrestre. Ele queria alguém que o libertasse, como outrora foi feito com o povo quando foi liberto do Egito. E quando ele percebeu que não era esse o que Jesus estava querendo fazer, que não era a libertação em si, terrena, constituição de um reino terreno, onde ele tivesse ali como o braço direito de Jesus, podendo roubar mais, porque o coração dele já estava voltado para esse tipo de coisa, né? Então a gente não pode se esquecer disso. Judas já estava meio perdido o caminho há muito tempo, só que naquele momento, quando estava ali sendo preparado o local para a ceia, o diabo entrou de vez no coração de Judas. E Jesus continuou fazendo as mesmas coisas, porque ele entendeu que era chegado o momento dele voltar para o Pai. Que o Pai o tinha enviado, mas era tempo de estar de volta com o Pai. E ele continua cumprindo o propósito. Então, o que eu entendo com Jesus a respeito da traição? Porque pode virar para mim e falar assim, mas ele era Jesus. Eu não sou Jesus. Como que eu vou perdoar uma traição? Ele era Jesus. Só que se esse livro aqui é verdadeiro, se a gente crê nesse Jesus lindo, maravilhoso, que ama incondicionalmente, que veio, morreu por nós, se a gente acredita nisso, se a gente acredita no que está escrito, que a gente tem que olhar, ser espelho de Cristo nessa terra, então a gente tem que entender o seguinte, que mesmo em meio à nossa dor, a gente tem que continuar seguindo o propósito. Tem que continuar buscando a Deus, a perdoar, a amar e seguir adiante. Porque não tem como amar Cristo se a gente não amar até mesmo aqueles que nos traem, que nos enganam, tá? Eu tô falando aqui de todo tipo de relacionamento. Não é só um relacionamento entre homem e mulher, não. Existe traição em todo tipo de relacionamento. Traição em meio à família, traição em meio a amizades, traição em meio ambiente de trabalho, traição em relacionamento conjugal, traição em ministérios. Tem traição em todo lugar. Só que uma vez que a gente aceita a traição, né, a gente morre. Não tem como você aceitar e abraçar isso. Isso é uma coisa que a gente tem que entregar para Cristo. Tá doendo? Foi traído? Foi enganado? Foi humilhado? Mas entrega na cruz. A cruz existe. Ela tá ali para isso, para que a gente entregue. Ficou tudo ali. Entendeu? Existe o nosso Senhor misericordioso que nos ama. Não tem como a gente ficar carregando algo que vai nos distanciar dessa cruz. Quando você vai e deixa, sabe? A cruz, eu não estou dizendo a cruz física, eu estou dizendo a cruz do amor. Jesus esteve na cruz por nós, entendeu? Então, quando eu digo entregar, existe dor maior do que ele sentiu, do que morrer por nós? Não tem como. Então, eu sei que arrebenta, eu sei que como eu disse para vocês, eu estive com pessoas que eu vi que a traição, o dano que a traição tem causado. E isso
que me levou a trazer essa palavra para vocês, meninas. E me fez também voltar em situações em que eu me senti traída em alguns tipos de relacionamento. Mas que pela misericórdia de Deus, continuei seguindo. E que a gente possa seguir em amor. Porque não adianta você continuar seguindo, mas em amargor, triste, sem esperança, de que possa haver felicidade, de que possa haver confiança nos relacionamentos. A nossa confiança, primeiramente, está em Deus. E se a gente confia em Deus, a gente tem que crer que os relacionamentos que estão ao nosso redor são pautados porque estão próximos da gente porque Deus permitiu. Então é isso que eu venho trazer para vocês também, sabe? Que possamos orar. Orar para que os nossos relacionamentos sejam com pessoas que Deus quer que a gente tenha relacionamento. Então medita primeiro nisso, tá? Quando a gente fala assim, quando eu fui traído, às vezes a gente se põe numa situação de coitadismo, né? De, nossa, pobre de mim. Só que calma aí. É que nem Sansão. A gente tá no caminho ou a gente se desviou? Tirou o pezinho da onde era para estar. E aí se relacionou com pessoas que não deveria se relacionar. E aí agora veio a dor, né? Então, assim, e mesmo quando assim, nossa, não fui eu que busquei, mas veio até mim. Mas calma aí. Onde está nosso alicerce? Onde está o nosso coração? Nosso coração, não, antes de estar nas pessoas, tem que estar em Deus, né? Porque é o que eu falo. Eu posso errar, você pode errar, quem está do seu lado pode errar, e aí? Vem a frustração, vem a mágoa, e aí? Como é que vai ficar? E a gente precisa seguir. Então, assim, quando fui traído, o que você fez depois que você foi traído? Ficou prostrado? Parou de se relacionar? Virou uma pessoa amarga? Parou Deus deixou de existir para você? Ou ele passou a ser um Deus distante por conta do que você sofreu? Então, é essas perguntas que o Senhor colocou no meu coração para mim fazer para vocês. Como tá? Como você está após a sua traição? A traição que você sofreu? Como é que você ficou? Tá ainda tentando catar os cacos? Ou tá deixando Deus fazer algo novo? Meninas, o nosso Senhor, se você ele vem um pouquinho assim mais para frente no João 13, no 25, no 26, 25. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Isso é um dos discípulos que estava no colo de Jesus, com a cabecinha recostada. E Jesus tinha acabado de falar que um deles ia trair. E aí, você imagina? Você tá ali na mesa, todo mundo comendo, celebrando aquela Páscoa, né? Que era dia de festa. E aí Jesus fala assim: algum de vós irá me trair? É um susto, né? É um baque. E aí se pergunta, e Jesus respondendo: é aquele a quem eu hei de dar o bocado molhado. Outra coisa que o Senhor me ensinou nesse texto: a traição não acontece sem a gente saber. A gente sabe quando vai ser traído. Então, é Jesus preparando a gente, preparando o nosso coração, preparando o nosso estado de espírito para que as coisas venham acontecer. Você está atento ao que Jesus, ao alerta de Jesus de te mostrar quem é a pessoa que está do seu lado, que está querendo te apunhalar pelas costas? E ele não fala isso com ódio. Ele não fala isso com rancor. Ele está ali em amor e ele ainda vai mostrar. Porque eu vejo assim, Jesus mostrando para que não houvesse intriga entre os demais discípulos. Você já pensou? Ai, tem aqui do meu lado. Você, né? Porque eu não sou. Não, aí o outro. Não, é você. Você tá entendendo? Jesus mostra. Ele não deixa a gente enganado. Ele mostra de onde vai vir a traição. Então, assim, é para que haja contenda? É para que a gente se feche? Não, é para que não haja nada disso. É para que seja tudo muito claro. Porque existe o inimigo das nossas almas. E Judas fez isso só por conta própria? Não, existia ali a natureza humana, que ele deixou aflorar o que havia de pior e o diabo entrou. Tá escrito aqui.
A pessoa não faz sozinha também, meninas. Não é porque a pessoa é ruim. Não. Já existia um algo e o diabo terminou de fazer a arruaça. No caso de Jesus aqui, era para que o nome de Deus fosse glorificado, era para que houvesse libertação para todos nós. Mas isso vai acontecer de novo? Não, porque eu e você não vamos morrer por ninguém, não vamos morrer por uma humanidade, né? Então não é para acontecer, só que assim, se vier a acontecer, vai ser para a glória de Deus? Você vai usar isso para a glória de Deus ou vai usar isso para sua morte espiritual? Para sua morte em relacionamento com as pessoas? Para que você não possa confiar nunca mais em ninguém. Então é essa a questão. Mesmo a gente sendo muito diferente de Cristo, porque a traição que ele sofreu tinha que acontecer, né? Mas muitas das vezes as que acontecem ao nosso redor, por conta das coisas que foram acontecendo, por conta de que cada um tem o seu livre-arbítrio, e chegou até você, assolou a sua casa, assolou a sua família, assolou os seus relacionamentos no trabalho, com as suas amizades, onde quer que você esteja, assolou a sua vida, mas o que você fez com isso? Tá? Então, assim, que a gente possa glorificar o nome do Pai, como Jesus fez, porque nós somos espelho dele. Que a gente possa, em meio à dor, pedir a cura e entender que não é o fim, que existe algo, existe um recomeço, existe um algo novo, né? Para Jesus existiu. Aí ele vem e fala assim: eu vou preparar um caminho, vocês não podem ir ainda comigo, mas eu vou preparar um caminho. Então, assim, um algo novo, entendeu? Um local, uma moradia nova. Então, assim, que possamos, se existe algo no coração referente a algum tipo de traição, que possa haver a libertação e o entendimento que depois da traição existe um algo novo. O Senhor nos tem um algo novo para a minha vida e para a sua vida. Então, que possamos nos levantar. Se você tem um ministério sobre as suas mãos e você já foi traído, o que eu tenho para falar para você é que existe um algo novo. Se você já foi traído pelo seu esposo ou pela sua esposa, só quero te dizer que existe um algo novo da parte de Deus vindo para a sua vida. E que perdoa. Perdoa. Ore a Deus, faça aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Se você se sentir capacitado de continuar se relacionando, seja na forma matrimonial, eu tô dizendo. Amém. Né? Quem somos nós? Se você resolveu dar uma segunda chance com Jesus pro seu relacionamento, amém. Que Deus possa te abençoar, possa fazer morada na sua casa, na sua família, que possa haver um novo recomeço para vocês. Se você foi traído por amizades, que eram pessoas de confiança e fizeram coisas para você que você não acredita, né? Que o Senhor possa te mostrar que existe um algo novo para você. Então, assim, estejam atentas à voz de Deus. Ele nos mostra e estejam no caminho do Senhor. É o que o Senhor colocou no meu coração para que eu viesse ministrar. Que após a traição há um recomeço, há um algo novo da parte do Senhor e que possamos, mesmo sendo traídos, seguir adiante conforme a vontade de Deus, porque existe um propósito sobre a minha vida e sobre a sua vida. E esse propósito não pode parar. Tá ok, meninas? Então, que vocês possam ser abençoadas, possam ser curadas, possam ser transformadas e possam ver o novo da parte de Deus. Tá tudo escuro, parece que o mundo tá sem cor, parece que não tem mais jeito, que não vai ter cores de alegria sobre a sua vida. É mentira.
Eu repreendo essa mentira que o diabo tem contado para você e venho te dizer que da parte do nosso Pai existe um algo novo para você. Amém? Quero só fazer mais um minuto de oração para que a gente possa encerrar. Meu Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu não sei onde vai chegar, mas eu glorifico ao Teu nome e eu peço a Ti, meu Pai, que você faça conforme a Tua vontade, que o meu eu, possa ter sido diminuído, que o Senhor possa ter crescido na vida de cada uma das Tuas filhas e filhos, ó Pai, que o Senhor faça aquilo que somente o Senhor possa fazer, que é curar corações feridos, para que possamos, Senhor, amar, como o Senhor disse, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e para que o Senhor possa sentir e ver o amor que a gente tem por Ti, ó Pai. Ai, Senhor, faz Seu nome glorificado, é o que eu te peço. Visita casas, visita famílias, visita lares, visita relacionamentos quebrados, que estão só de aparência. Visita, Pai, ambientes em que o ar tem estado pesado por causa da traição. Faz-se cumprir, Senhor, a sua vontade, libertando, Senhor, o seu povo. Uma vez mais, assim é que te peço. Cumpra, Senhor, a tua boa, perfeita e maravilhosa obra, em nome de Jesus. Amém. Meninas, compartilhe, siga o nosso canal e sintam-se abençoadas. Um beijo, fiquem com Deus.